Porque quando você se torna espiritual demais, você se torna juiz dos seus irmãos. Você quer ser mais santo do que os outros. Você quer ser melhor do que os outros espiritualmente em tudo. Você espiritualiza tudo. Quem está me entendendo? Por outro lado, se você é uma pessoa que não desenvolve essa espiritualidade em Deus, você se torna uma pessoa carnal. Você é uma pessoa que está totalmente conectada com as coisas de baixo, com as coisas naturais. Quem está aí? Glória a Deus. Quem está entendendo? Alguma dúvida, irmãos? Glória a Deus. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Então veja, essas duas palavras, mas em especial a palavra yetzer ou vatzer, quer dizer inclinação. Depois que o homem vive uma experiência com Deus no jardim, depois que o homem ele cria um relacionamento no espírito com o seu Criador, porque o relacionamento de Deus com o homem é no espírito. Se o homem quiser se achegar a Deus, só através do sangue. Mas quando Deus quer se relacionar com o homem, é através do Espírito. Então veja, o homem, ele tem o que a Bíblia chama de yetzer hatov, ou inclinação para o bem. Glória a Deus. Glória a Deus. E essa inclinação para o bem era aquela vivida pelo homem nos primeiros dias em que eles viveram no Éden. Antes que a serpente os enganasse, colocasse em xeque a palavra de Deus, Deus sintonizava com o homem. Deus não precisava de meios. No momento, a Bíblia diz que em especial na viração do dia, Deus se conectava com o espírito do homem, falava com o homem, tinha um relacionamento com o homem. Glória a Deus. No entanto, o homem em especial foi perdendo essa intimidade por causa dos relacionamentos extras. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje em dia é muito comum você chegar na casa das pessoas e ver que todo mundo tem um animal de estimação. Quando não é um cachorro, é um gato. Existem pessoas que são mais exóticas, vai lá, compra uma cobra e cria uma cobra em casa. Quem já viu isso aqui? Eu vi na TV outro dia e fiquei escandalizado. A mulher cria uma cobra que dá 6 metros de comprimento. No jardim, a mulher tinha um bichinho de estimação. Quem sabe o que era? Um cordeiro. A mulher tinha um cordeiro para levar. Para onde esse cordeiro? Para onde a mulher ia? Para onde o homem ia? Esse cordeiro ia lá, seguindo a instrução. Só que a mulher agora vai começar a se relacionar com a serpente. E a serpente, ela começa a enganar a Eva. Ela começa a colocar em xeque na vida de Eva aquilo que Deus falou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Qualquer fonte de relacionamento seu que coloca em xeque a palavra de Deus na sua vida, que vem tentando distorcer a Bíblia, querer dizer algo que Deus não disse, querer te levar a praticar coisas que Deus reprova, sai fora. Sai fora. O relacionamento que Deus tem para a sua vida, no jardim da tua vida, é o cordeiro, não é a serpente. Eu vou dizer de novo: o relacionamento que Deus quer que você tenha no jardim é com o cordeiro e não com a serpente. Porque até então, a vida que fluía do homem era yetzer hatov. Glória a Deus. Pergunta por quê? Por quê? Porque havia uma conexão com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um filme
uma animação infantil, eu acho que eu falei isso aqui outro dia. Tem um filme de animação infantil, desenho animado. O filme se chama Lorax. Tem uma cena daquele filme aonde Lorax olha para um rapaz que está cortando todas as árvores lá para fazer das folhas das árvores um casaco. Quem já viu esse filme aqui? Você já viu, meu irmão? Tem uma cena no filme em que Lorax olha para aquele rapaz e tem uma única árvore só. E ele pergunta para aquele rapaz: ô meu jovem, para que lado a árvore cai? E aquele jovem, bem expressivo, vai olhar para o Lorax e vai dizer: para o lado em que ela se inclina. Quem pegou? Glória a Deus. Para que lado a árvore cai? Para que lado a árvore tomba? Glória a Deus. Quando você pega um motosserra e leva no tronco de uma árvore, para que lado ela vai cair? Responda para mim. Para o lado que ela inclina. Para o lado em que ela está inclinada, para o lado que ela se inclina. Aí a pergunta aqui é: porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que Deus, Ele nos criou como árvores. Glória a Deus. É Ele que vai dizer que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiro de águas. Aleluia. Que dá o seu fruto na estação própria. Aleluia. As folhas não secam. É assim? É, glória a Deus. Somos árvores. Quando nós vamos ver outros textos da Bíblia, nós vamos ver uma reunião das árvores, porque queriam que uma árvore governasse lá. Foi na figueira, a figueira se recusou, foi na oliveira, a oliveira se recusou, aí esse pinheiro entrou na conversa. Vocês estão aí, irmãos? Glória a Deus. Quer ver outro texto que também vai apontar para a realidade do homem? Jesus curou um cego. Cuspiu no chão, fez saliva, colocou no olho do cego. E quando ele coloca aquela saliva no olho do cego, manda que ele vai até o tanque e se lava. E quando ele se lava, que ele olha, o que você está vendo? Eu estou vendo os homens como? Aleluia. Quando João Batista está pregando lá na beira do Rio Jordão, a Bíblia Sagrada vai dizer que quando ele se refere a Jesus como aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, ele também vai dizer: ele tem na mão o machado, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada onde? No fogo. Torna a perguntar: para que lado a árvore cai? Glória a Deus. Para onde está inclinado? Para que lado a árvore cai? Para o lado em que ela está inclinada. Então veja, aqui em especial em Gênesis 2, verso 7, Deus coloca duas inclinações do homem. Uma inclinação para as coisas espirituais. No entanto, todos nós, por termos sido feitos com material de baixo, o barro, nós também temos em nós uma inclinação para as coisas de baixo. E por que Deus fez isso com o homem? Para que houvesse um ponto de equilíbrio. E é aqui que surge toda a ideia do livre-arbítrio. Quem está aí? Glória a Deus. O homem, ele tem dentro dele duas possibilidades de inclinação. Ele tanto pode se inclinar para o bem, Yetzer Hatov, como ele pode se inclinar para o mal, Yetzer Hará, porque ele tem essas duas inclinações dentro dele. Você está duvidando de mim? Glória a Deus. Olha o que diz o texto de Gênesis, no capítulo de número 6. Equivoquei, capítulo 8. Gênesis, capítulo 8. E o verso de número 21. O homem, ele, por causa de um relacionamento com algo de baixo, ele se desconecta do Deus Todo-Poderoso. Ele perdeu a conexão com as coisas de cima. E a sua inclinação, ela se voltou para o mal.
E olha o que diz o texto. Gênesis capítulo 8 e o verso de número 21. Olha o que diz o texto. O Senhor cheirou o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a sua inclinação, tem traduções que dizem, porque a imaginação do seu coração, tem outra tradução que vai dizer, porque a imaginação do coração do homem é má, desde sua meninice, e nem tornarei mais a ferir a terra todo vivente como fiz. Quem pegou? Glória a Deus. Então veja que quando Deus vai falar isso aqui, Deus já tinha tido uma experiência, e uma experiência com certeza dolorosa para ele, porque Deus não criou o homem para que ele ficasse inclinado para as coisas de baixo, mas desde que o homem desobedeceu a palavra, que Deus tentou se conectar com o homem, que Deus chamou o homem e disse: Adão, aonde você está, Adão? Tem muita gente que acha que ele estava escondido atrás das árvores do jardim, e Deus estava caçando ele, como se Deus não visse tudo e todos, né? Deus estava perguntando: Adão, aonde é que você está dentro de você que eu não consigo me conectar com o seu espírito? Porque a desobediência aos princípios da palavra fez com que o homem ele tivesse essa inclinação para o bem bloqueada, essa conexão com o Pai, ela foi bloqueada. Deixa eu dizer, a fonte de toda bondade é Ele. A fonte de toda bondade é Ele. Se eu me desconectar dele, eu vou me tornar um homem mau. Se eu me desconectar dele, eu vou me tornar um homem perverso. Se eu me desconectar dele, eu vou me tornar um homem totalmente fora da casinha. Porque toda bondade está nele. No dia que chegaram para Jesus e disseram: bom mestre, qual foi a resposta dele? Bom é o meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. Bom é Ele. E por que é que eu hoje manifesto bondade? Porque eu estou ligado nele. A minha inclinação está voltada para Ele. Aleluia. Quem está entendendo a mensagem de Deus nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Então veja, aqui nós estamos tratando de duas vidas que há em nós: a vida de cima e a vida de baixo. A questão é, tanto a vida de cima quanto a vida de baixo, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser nutrida. Glória a Deus. E aqui entra um grande questionamento. Pergunta qual? Não, mas pergunta com vontade, irmãos. Quanto bem qual? Fala mais. Qual dessas duas inclinações você tem alimentado mais? Glória a Deus. Qual dessas duas inclinações eu tenho nutrido mais? Aí você pode me fazer outra pergunta, mas peraí, como é que eu nutro essas vidas? A vida de cima, ela é nutrida através da oração. A vida de cima é nutrida através da leitura da palavra. A vida de cima está sendo nutrida nesse exato momento, enquanto você cultua ao Senhor, enquanto você presta um culto de adoração, de louvor, de honra ao nome do Todo-Poderoso. Você está nutrindo a vida de cima.
inclinação de cima? Glória a Deus. E a inclinação de baixo? Que jeito é que você nutre ela? Com o programa de TV favorito, com o site favorito da internet, com os podcasts. Vocês estão aí, meus irmãos? Glória a Deus. Você nutre a vida de baixo. E Deus, Ele não proíbe você de nutrir a vida de baixo, porque se você é um cidadão da terra, você precisa trabalhar aqui na terra para ter uma vida estável, sim ou não? Sim. Então, certa feita, Jesus ele vai dizer aos judeus o seguinte: os gentios só buscam aquilo que lhes é lícito. Vou dizer de novo. Jesus está pregando, e no meio da sua mensagem ele diz assim: os gentios só buscam aquilo que é lícito. Glória a Deus. E o que é lícito? O que é lícito para o homem? É lícito para o homem se vestir? É lícito para o homem comer? É lícito para o homem se locomover de um local para o outro dentro de um veículo? Sim, é lícito. E Jesus, ele estava dizendo exatamente isso. Mas onde é que está o problema aqui quando Jesus vai tratar essa questão com os discípulos? É que ele está dizendo que os gentios só buscam aquilo que é lícito, aquilo que é necessário para você viver aqui embaixo, para eles viverem bem aqui embaixo. E quando nós olhamos para o princípio, ele é invertido. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos: Jesus ele sempre vai na contramão de tudo e de todos. Os princípios do Senhor Jesus Cristo, ele sempre vai pôr em xeque o nosso raciocínio, porque a lógica é sempre invertida. Ele disse que se você quer ser o primeiro, tem que ser o último. Se você quer ser servido, se você quer sentar lá e reinar, seja aquele que serve a todos. Glória a Deus. E por aí vai. É sempre invertido. E aqui ele está dando uma lição para os seus discípulos ao dizer que se você quiser ter a vida de baixo nutrida, comece nutrindo a de cima. Se você quer ter a vida de baixo abastecida, comece abastecendo a de cima. Glória a Deus. Se você quer juntar tesouros, comece juntando os tesouros lá em cima, porque os de baixo, isso é consequência. Ele diz: buscar primeiro o reino de Deus, primeiro as coisas de cima. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer ver? Lá no princípio, Deus, antes de formar o homem, primeiro fez o jardim com tudo aquilo que o homem precisava para viver. Glória a Deus. Então, o homem não tinha necessidade de se inclinar para as coisas de baixo, porque só o fato de eles terem uma comunhão plena com o Criador e terem uma espiritualidade, vamos dizer que sem arranhões, perfeita, era o suficiente para que eles tivessem debaixo todo o sustento que eles queriam. Glória a Deus. Vocês estão aí, meus irmãos? Glória a Deus. Então veja, quando Jesus vai dizer aos judeus a respeito dessas coisas, ele vai dizer aos judeus que não andem ansiosos quanto ao que há vez de comer, quanto ao que há vez de vestir, quanto ao que há vez de desfrutar aqui embaixo. Há uma solicitude pela vida de baixo, sim, mas se você começar por cima, embaixo é acrescentado. Glória a Deus. Quando a gente começa pelo lugar certo, a gente aqui se dá bem. Glória a Deus. Segredo, irmão? Segredo, irmão? Aleluia. Então veja, Jesus Cristo, ele está dando a receita. Quer ficar bem aqui embaixo? Se incline para as coisas de cima. Glória a Deus. O livro de Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 1, a palavra de Deus vai dizer:
se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Glória a Deus. Buscai as coisas que são de cima. Se incline para as coisas que são de cima, porque as inclinações de baixo, meu irmão, ela vai nos levar para o que eu chamo de degradação do pecado. O homem, por causa de ter se distanciado de Deus e se desconectado das coisas de cima, ele passou a ter um estilo de vida terrível. Olha que detalhe. Depois que os homens foram, o homem, né? Adão e Eva, depois que eles foram expulsos do jardim e começaram a conduzir suas vidas, você não vai ver bondade na ação desses homens. Vai surgir uma linhagem, porque Deus, Ele sempre vai querer se relacionar comigo e com você, independente das fraquezas que nós possamos viver a linguagem, dos erros que nós possivelmente venhamos cometer. Deus sempre vai querer se relacionar comigo e com você. Glória a Deus. E o homem, por mais que entrou no que eu chamo de inspirada degradação do pecado, Deus ele vai elaborar um plano. E é interessante que naquela época a lei ainda não havia sido dada ao homem. O homem ele não vivia baseado numa instituição escrita. Como é que se chamava a lei que foi dada para o povo naquele tempo? Quem sabe aqui? Fala comigo. Lei do coração. Lei do coração. E o que é essa lei do coração? Deus, ele fazia questão de implantar dentro do coração do homem as suas leis. Glória a Deus. Eles nasciam com ela dentro de si. Eles nasciam sabendo o que é certo e o que é errado. O arbítrio deles era que ia conduzir ou para a inclinação do mal ou para a inclinação do bem. Glória a Deus. Vocês estão aí de coração? Glória a Deus. E Deus separou uma linhagem especial para poder encher esses homens da sua lei, da sua palavra, do seu evangelho. Glória a Deus. Eu estou dizendo que mesmo em meio a uma sociedade perversa, mesmo em meio a uma sociedade caída, Deus tem levantado homens e mulheres, um grupo de pessoas específico para encher eles da sua lei. E quando nós vamos chegar nos dias de Noé, nós vamos ver um texto bíblico bem intrigante. A Bíblia Sagrada ela vai dizer que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. Quem já leu esse texto aqui? Olha o que a Bíblia vai dizer: que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens, da onde vieram os gigantes. E quem eram esses filhos de Deus? Outro dia eu estava ouvindo um teólogo. Se eu pudesse entrar lá no vídeo do YouTube e falar para ele, mas não tem jeito. O cara estava dizendo que esses filhos de Deus eram anjos. E esses anjos se contaminaram sexualmente com as filhas dos homens. Como é que o espírito coabita com carne? Que mentalidade curta. Os filhos de Deus mencionados na Bíblia são exatamente essa linhagem que recebeu de Deus a lei, que recebeu de Deus a palavra, que recebeu de Deus a revelação, que recebeu de Deus a autorização para ensinar. Glória a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que nos dias anteriores ao dilúvio, a inclinação do homem para as coisas da terra, a inclinação do homem para a maldade, a inclinação do homem para o pecado era tão grande, que até aqueles que estavam incumbidos de ensinar a lei se contaminaram com as filhas dos homens. Meu Deus. Quem for olhar, está vivendo igualzinho, né?
Porque se nós formos aplicar, quem são os filhos de Deus hoje? Quem são os responsáveis por conduzir o povo ensinando a palavra? São os ministros, sim ou não? Não é os ministros que, se a gente for encaixar nesse texto, são os filhos de Deus? Aqueles que ensinam? Aqueles que conduzem o povo até Deus? Que ensinam a fé de Deus? Mas quando a gente vai olhar para o cenário que a gente vive hoje, Geo, eu conheço um pastor que casou 3 vezes, descasou e está dirigindo a igreja. Vocês estão aí, mano? Glória a Deus. Quem está entendendo o que Deus está falando? Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está chamando uma geração que o seu espírito e a sua alma estão inclinados para Deus. Glória a Deus. Deus quer encher os seus filhos da palavra. Deus quer encher os seus filhos desse Espírito Santo, ao ponto deles, ao falar, ser igual a Jesus Cristo, quando falava de coisas espirituais. Aleluia. Deus está buscando uma geração de jovens que, quando se reúnem, não é para contar piadas. Glória a Deus. Deus está buscando filhos que têm prazer em meditar na sua lei, na sua palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. E a inclinação dele não é para as coisas de baixo. O de baixo é consequência. O de baixo é consequência. Olha, nos dias de Noé, até os filhos de Deus deixaram a inclinação de baixo ser mais alimentada. Vocês estão aí, meus irmãos? Glória a Deus. Então veja, buscar as coisas de cima, ter uma conexão com as coisas de cima. Daqui a pouco eu quero dar um texto para vocês. Vocês vão ver que texto poderoso. Aleluia. Que texto poderoso para nutrir a nossa vida, para nortear os nossos passos. Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Deus quer dar o melhor dele. Na verdade, Ele já deu o melhor que Ele tinha, que foi o Filho. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo de número 32 vai dizer: aquele que não negou, não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por amor a nós, acaso não nos dará com Ele todas as coisas que nós precisamos? Glória a Deus. Até nesse texto nós vamos ver as coisas começando a ser dadas primeiro em cima, porque até o Filho primeiro foi dado em cima. Glória a Deus. Fechou aí? Glória a Deus. Glória a Deus. É muito sério. É muito sério isso. Glória a Deus. Meus irmãos, eu queria que você observasse comigo que ponto em que o homem estava inclinado para as coisas de baixo. Êxodo capítulo 4, versículo de número 31, segundo livro da Bíblia. Êxodo, o capítulo de número 4, no versículo de número 31. Eu não vou ler o texto todo. Nós vamos ver na travessia do deserto. Na travessia do deserto, milhares de israelitas perderam os limites e cometeram uma orgia. Triste isso, né? Uma orgia coletiva e ofensiva com as suas mulheres, com as mulheres moabitas. E estas se ofereceram a eles por sugestões de Balaão para provocar tal orgulho. Se registra em Números capítulo 25, verso 1 ao 15. Esse texto aqui, depois você leia ele em casa, para você ver a que ponto que o homem que perde a conexão com o seu Deus chega. Vocês estão aí de coração? Glória a Deus. Então, eu queria
inclinações do seu coração? Para que lado o seu coração está mais inclinado? Se tem uma forma de você medir o nível da sua espiritualidade, é olhando para as inclinações do seu coração. Glória a Deus. Vou dizer de novo. Só tem uma forma de você medir como é que está a sua espiritualidade. É olhando para a inclinação dos seus corações. Glória a Deus. E a pergunta é, qual dessas duas inclinações estão sendo mais alimentadas? Estão aí? Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia para o livro de Romanos, capítulo de número 7. Romanos, capítulo de número 7. Tem um texto aqui de Romanos que eu acho muito forte. Romanos, capítulo de número 7. Todos encontraram? Alguém leu o verso de número 1? Você com a voz bem bonita aí. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Não sabeis, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Vocês estão aí? Glória a Deus. Forte, não é? Glória a Deus. Enquanto você viver, você vai ter uma lei para reger sua vida. Enquanto você viver. Mas tem um texto aqui que eu quero ler para vocês. Que esse texto, ele mexeu muito comigo. Olha o verso 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Isso é Paulo declarando. Paulo está declarando isso. Paulo está dizendo isso. Olha que forte. Olha outro texto aqui. Vai um capítulo para frente. Capítulo número 8. Verso de número 1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo A carne. inclinação de baixo, mas segundo o Espírito, glória a Deus. Glória a Deus. olha o texto, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Glória a Deus. A lei que agora tem que agir em mim é a lei de Cristo, Glória a Deus. e a lei de Cristo é que me livra da inclinação de baixo. Glória a Deus. Olha o verso número 4.
ordenou a inclinação de baixo, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a inclinação de baixo. Olha aqui, mas segundo o Espírito, inclinação de cima. Porque os que são segundo a carne inclinam-se. Olha o texto, lê aí em verso 5. Porque os que estão segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo ao Espírito, para as coisas do Espírito. Glória a Deus. Você está aí, meu irmão? Glória a Deus. Se você andar segundo a carne, você vai estar sempre inclinado para as coisas da carne, para as coisas de baixo. E quando nós abrimos no livro de Gálatas, no capítulo 5, nós vamos saber quais são as obras que a carne pratica. Eu nem preciso ler esse texto aqui, que vocês já conhecem, pode saltear. Glória a Deus. O que eu estou querendo dizer é que há uma inclinação que sempre vai falar mais alto em nós. E pergunta qual é ela? Qual é ela? É a que você alimenta mais, é a que eu alimento mais. Glória a Deus. Então, meus irmãos, como ministro da palavra do Senhor, eu quero te fazer um convite nessa noite. Eu quero fazer um convite. Eu quero fazer você pensar, assim como eu andei pensando nisso, desde o dia que eu vi o filme do Lotus, e eu fui impactado com a pergunta: para que lado a árvore cai? Desde o dia que eu assisti aquele filme, que esse negócio ficou queimando dentro de mim. E todos os dias eu me pergunto para que lado eu estou mais inclinado. Meus irmãos, depois que eu comecei a pensar sobre isso, até conversamento eu estou conversando. Né? Glória a Deus. Eu agora analiso até o que eu vou falar, porque eu estava conversando com o João lá em casa. Tem horas que a nossa inclinação de baixo está tão aguçada que até no jeito de falar você demonstra estupidez, carnalidade. Então tem hora que você tem que fechar a boca, você tem que ficar calado. Né? Ainda hoje eu vou um versículo lá em casa para mim, de Provérbios, que diz que a palavra branda, ela faz o quê? Ela aplaca o furor, ela acalma o furor. Não é o furor de quem está falando, não, é o de quem vai falar. Se a inclinação de baixo estiver falando mais alto, é óbvio que você vai seguir ela, vai falar mais alto também. Se a inclinação de baixo é que está no governo, é óbvio que a sua vida ela vai ser governada e totalmente pelas coisas de baixo. Você vai ficar preocupado com as coisas daqui. Você vai se preocupar como se comportar, como se vestir para a sociedade. Você vai se preocupar como aparecer para a sociedade. Porque a inclinação está tudo para cá. Mas quando você está inclinado para as coisas de cima, você sente saudade do céu. Glória a Deus. Você sente saudade do céu. Né? Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando nós fomos criados por Deus, Deus pegou o nosso espírito e soprou em nós. Antes desse sopro, nós perdemos toda a consciência da eternidade. Todo o combinado que nós tínhamos com Deus. Nós esquecemos de tudo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Quando vocês começam a viver, não segundo a inclinação de baixo, mas segundo a inclinação de cima, você começa a ter os relances, os flashes, né? E quando você tem esses flashes, parece que dá uma saudade, você parece que fica dizendo: ora vem, Senhor Jesus, eu quero viver essa vida plena em Ti. Glória a Deus. Eu quero viver essa vida plena em Ti. Eu quero viver a eternidade com o Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus é perfeito. Glória a Deus. Deus é perfeito. Aleluia. Deus Glória é a perfeito. Deus. Glória a Deus.
Deus colocou um espírito em você. Porque Ele sabia que no percurso da caminhada do homem iria se inclinar para as coisas de baixo. E para nos auxiliar nessa conexão, Ele falou assim: olha, eu vou enviar um Espírito, colocar dentro de você, para andar com você todos os dias, para que você se lembre que a sua essência não é de baixo. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo, Ele não vem sobre, irmãos, é impactante. Nós estamos vivendo a geração que convida. A geração da visitação do Espírito. Toda música que você escuta é uma visitação do Espírito. O Espírito vem me visitar. O Espírito vem fazer isso, vem fazer aquilo. Eu preciso. E eu fico indignado, porque essa geração precisa viver uma experiência com o Espírito, não a visitação, mas a permanência do Espírito em nós. Glória a Deus. Visitação, o tempo de visitação do Espírito foi no Antigo Testamento, do dia de Pentecostes até hoje. Ele não veio para voltar, ele veio para ficar. Glória a Deus. Aleluia. E ele não está mais sobre o homem, ele está dentro do homem, está dentro de você. E todo dia ele cutuca sua alma para dizer: lembre-se que você é de cima, sua inclinação tem que estar nas coisas de cima, você precisa viver as coisas de cima. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês, estou encerrando. Tem outra coisa que nos confunde seriamente, é a visão. Porque a natureza de baixo, ela ganhou 2 câmeras fotográficas para poder captar as imagens daquilo que é corruptível, tateável, daquilo que é réplica das coisas espirituais. Sim ou não? Sim. A natureza de baixo, ela enxerga por esses 2 olhos. Enquanto que os olhos da alma, ele enxerga diferente. Vocês estão aí? Glória a Deus. A alma, ela recebeu olhos. E esses olhos da alma, ele enxerga as coisas espirituais. Glória a Deus. Os olhos da alma enxergam as coisas Espirituais. As coisas espirituais, elas sempre acontecem primeiro, para poder depois manifestar no natural. E detalhe, aprendam isso: a sua vida, ela vai ser de acordo com o que você enxerga espiritualmente. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquilo que 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer coisa aqui embaixo, terá sido ligado nos céus. Glória a Deus. Aleluia. Aquilo que 2 ou 3 desconcordarem acerca de qualquer coisa aqui embaixo, terá sido desligado dos céus. Para quase chegou, será ligado ou será desligado, assim? Mas na verdade é o inverso, porque tudo acontece primeiro no espiritual. Glória a Deus. Aí você se pergunta: e por que a minha vida está assim? Por que está assim? Por que está assim? Porque a sua vida é o que os seus olhos te mostram. E a pergunta é: com qual dos olhos você está vendo a sua vida? Com qual dos olhos você está olhando para você, para a sua realidade? Com os olhos espirituais ou com os olhos dentro da carne? Com os olhos físicos? Com quais dos olhos vocês estão enxergando as coisas? A maioria das pessoas reclamam que está dando tudo errado, que as coisas não vão bem, porque enxergam com os olhos de baixo. E a sua vida, ela é aquilo que você vê. Quem pegou? Glória a Vou Deus. dizer de novo. A sua vida é aquilo que você vê. Você é quem você enxerga, mas não com os olhos físicos. Não com os olhos físicos, com os olhos espirituais. Glória a Deus. Deus tem um combinado com você desde a eternidade. Deus tem um combinado com você e você não veio aqui por acaso, você veio para dar certo.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você ficasse em pé. Queria te convidar nessa noite a avançar mais a sua inclinação espiritual. Glória a Deus. Louvado seja Deus.